Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, conforme a gente tinha conversado, a gente fez uma breve recordação de frações, né, nos vídeos anteriores, e nas aulas a gente também discutiu um pouquinho sobre isso, resolvemos alguns exercícios, e aí hoje a gente vai entrar num novo grupo de números, novo conjunto numérico, tá? Que são racionais. Mas primeiro, vamos tentar entender o que são esses números racionais, tá? De onde vem esse número e que números são esses. Até agora, a gente estava lidando com números que só tinham parte inteira. Lembra quando eu perguntava para vocês o que são números inteiros? E aí vocês respondiam o quê? São números que não têm parte depois da vírgula, né? Lembra que vocês davam essa definição? Então agora a gente vai começar a enxergar os números que têm partes depois da vírgula, tá? Que a gente chamava de números decimais, mas não só os decimais, a gente vai começar a estudar um pouco mais abrangente. Então, vamos primeiro observar esse texto que vocês têm na apostila de vocês. Vocês podem até seguir junto. Leia o texto e observe as diferentes formas de escrever um número racional. Então, antes da gente dizer o que é número racional, vamos encontrar todos os números presentes no meu texto, tá? Então, ele diz que o pinguim imperador é uma espécie de ave que vive no continente mais frio do planeta e, diferentemente de outras aves, ela se reproduz no inverno e não na primavera. E aí ele dá alguns dados a respeito do pinguim imperador. Ó, onde vive? Ele diz que o pinguim imperador vive na Antártida, continente gelado, que representa quase 1/10 da área continental do planeta. Então, primeiro número que a gente encontra nas nossas informações: 1/10. 1/10. Vamos juntar, vamos anotar todos os números que a gente encontrar. Sua população é estimada em 440 mil animais. Então, 440 mil, tá? 1.000. Legal. No inverno, as temperaturas atingem menos 65 graus Celsius. Menos 65. O que come? Pode mergulhar a 500 metros de profundidade para se alimentar de pequenos peixes, lula e krill, que é um tipo de crustáceo. É capaz de permanecer até 20 minutos submerso. E aqui ele diz que ele pode ter uma altura de 1,20 metros e que pode pesar 40 quilos. Legal. Então, vamos observar os nossos números e vamos tentar colocá-los dentro dos conjuntos que a gente já conhece. A gente já conhece o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Foi isso que a gente estudou até agora. Então, quando eu olho aqui, ó, o 440 mil, ele é um número inteiro. Lembra que os inteiros eram representados pela letra Z? Então, quem são os meus números inteiros aqui? O 440 mil é um número inteiro, certo? Ele não tem parte decimal. O menos 65 é inteiro, não é natural, mas é inteiro. O 500 é natural e inteiro. O 20 também. O 1,20 não é inteiro, ele tem uma parte decimal. E o 40 também é um número inteiro. Então, desses inteiros aqui, todos eles, o que eles têm em comum? Eles não têm uma parte decimal. Agora, ou a parte decimal deles é zero. Agora, esses dois números que a gente não conseguiu colocar no conjunto dos números inteiros, a gente vai observá-los que eles têm uma particularidade. 1/10, vejam que eu estou lendo esse número como 1/10, que é uma fração. 1/10, 1/10. Como é que eu escrevo esse número como um número decimal? Eu posso escrever isso como 0,1, tá? O ano passado, a gente viu como é que a gente lê esses números. Então, vamos relembrar o nome das casas, tá? Eu tenho, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, 0,428. Essa primeira casinha aqui, logo depois da vírgula, é a casa dos décimos. Isso aqui é só relembrando. O 2 está na casa dos centésimos.
E o 3 está na casa dos milésimos. Então, cada casinha dessa tem um nome, assim como unidade, dezena e centena, só que agora a gente começa em décimo, centésimo, milésimo. Esses nomes a gente já estudou ano passado, a gente só relembra. Décimo, centésimo, milésimo, aí décimo de milésimo, centésimo de milésimo e assim sucessivamente. Então, quando eu leio um décimo, eu estou lendo o 1 na casa dos décimos. Esse número 0,1, ele pode, então, ser escrito como um décimo. E um décimo é uma fração. Fração, a gente pode dizer que é uma razão. Por isso, esse número, ele é chamado de número racional. Todo número que pode ser escrito na forma de razão é um número racional. Então, todo número que pode ser escrito na forma de razão é chamado número racional, tá? Racional vem de razão. Então, a gente tem um décimo, que já é uma fração, então ele já está escrito na forma de razão, e a gente tem esse outro número aqui, que a gente não conseguiu colocar no conjunto dos números inteiros. Como é que eu escrevo esse número? Será que ele é racional? Vamos observar. Eu consigo escrever uma fração que represente esse número? Bom, quando eu leio, eu tenho 1 inteiro e 20 centésimos. Se é a segunda casa depois da vírgula que está preenchida, eu vou ler como centésimos. Então, esse número aqui é uma unidade ou um inteiro e 20 centésimos. Certo? Agora, a gente vai tentar fazer o quê? Vamos escrever uma fração que represente esse número. Bom, eu poderia tentar fazer igual ao anterior, colocar do jeito que eu leio, colocar esse número, ok? A gente conversou sobre números mistos o ano passado, mas se vocês não lembram, a gente pode escrever o número da seguinte forma. O 1 inteiro fica como 1. E essa parte decimal eu escrevo na forma de fração. Vocês lembram disso? A gente fez um pouco disso ano passado. Esse 1 é o meu inteiro. E essa minha parte decimal é a parte fracionária. Essa parte fracionária vira o quê? 20 centésimos. Como é que eu escrevo a fração 20 centésimos? Da forma que eu leio. 20 centésimos. Tá? Quando eu vou transformar esse número misto em uma fração, esse 1 inteiro, ele vai voltar como aqui? Para eu ter um inteiro com denominador 100, o meu numerador tem que ser 100 também. Então, eu vou fazer 100 mais 20. Então, eu vou ter 120 centésimos. Então, vocês percebem que esse número aqui eu consegui transformar numa fração? Então, o meu 1,20 também é um número racional. Tudo bem? Marina, eu não lembro de números mistos, eu tô confuso. Vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai criar uma regrinha para a gente transformar um número decimal numa fração. A gente vai fazer assim, ó. Eu vou olhar, vamos pegar 1,20. Eu vou olhar para o meu número sem a vírgula. Então, esconde essa vírgula e lê o número 120. Eu vou escrever o meu número, 120. E aí eu vou dividir por um número que seja uma potência de 10. Ou seja, ou é 10, ou é 100, ou é 1000, ou é 10.000. Então, eu vou pôr 1, e a quantidade de zeros é a quantidade de casas que eu tenho após a vírgula. Então, eu tenho 2 casas após a vírgula, eu vou ter 2 zeros aqui. Tá? Então, de novo, vamos pegar outro exemplo. 2,357. Como é que eu leio isso aqui? 2 inteiros, 357 milésimos. Só que, como é que eu faço a fração? Bom, eu escondo a vírgula, dá 2.357. Não é milésimos, eu não leio milésimos aqui, então eu vou dividir por
1000. Tudo bem? Então, passar de um número decimal com um número finito de casas para uma fração, é só lembrar dessa regrinha, ok? Agora, o contrário. Vamos supor que eu tenho, por exemplo, essa fração. E eu peço para vocês me darem o número decimal que corresponde a essa fração. A gente vai lembrar que fração pode ser uma divisão. Então, a gente vai fazer a nossa divisão. E divisão com os números inteiros, a gente também sabe fazer. Eu não consigo dividir 1 por 5, então eu vou transformar isso aqui em décimos. Preciso de 2 5 para dar 10 e acabou a minha conta. Então, vejam, 0,2 também é um número racional. Por quê? Eu posso escrever 0,2 como uma fração, 1 sobre 5. Mas, Marina, eu posso usar a regrinha que você acabou de ensinar? Pode, ó, 0,2. Como é que eu faço? Eu posso lembrar que eu leio isso como 2 décimos, e aí eu escrevo 2 décimos, ou usa a regrinha. Esconde a vírgula. Que número é esse? É 0,2? Então é 2. Qual é a casa que está preenchida? É a dos décimos. Então eu vou dividir por 10. Beleza? Essa regrinha a gente precisa treinar bastante, então a gente treina bastante ela para conseguir chegar a usar sem perceber. E quando eu tenho para fazer a passagem de fração para decimal, é só eu fazer a divisão. Tudo bem? Uma pergunta que eu tenho para fazer para vocês. Eu disse aqui que esses números eles eram todos inteiros, né? Os números, lembra que a gente falava que os naturais também eram inteiros, mas nem todo inteiro era natural? A gente pode falar isso sobre os racionais? Será que todo número inteiro é um número racional? Vamos ver. Um dos exemplos que tinha lá era 440 mil, ou menos 65. Eram esses dois, esse é inteiro e esse também. Eu consigo escrever isso em forma de fração? Veja, fração não tem que ter um numerador e um denominador? Se eu disser que o denominador desse é 1 e o denominador desse também é 1, eu consegui escrever numa forma de razão? Consegui. Então, isso nos mostra que todo número inteiro é também racional. Certo? Então, quer dizer que quando eu olho para o conjuntinho dos números racionais, eu vou achar o conjunto dos números inteiros ali dentro. Porém, nem todo inteiro, nem todo racional é inteiro. Por quê? 1,20 é racional, mas não é inteiro, ok? É aquela velha história. Todo natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Todo inteiro é racional, mas nem todo racional é inteiro. Beleza? Beleza. Última coisa, então, que a gente vai relembrar, que a gente também já conversou sobre isso um pouquinho o ano passado. Pode acontecer de aparecer um número racional e eu pedir o decimal dele. Vamos pegar 1/3. 1/3 é uma fração, logo é um número racional. Aí, quando você vai fazer a divisão, vai dar 3, 3, 3, e isso aqui é infinito. Eu vou continuar infinitamente essa divisão. Isso aqui é o que a gente chama de dízima periódica, certo? Quando eu tenho o mesmo resultado ou o mesmo padrão se repetindo infinitas vezes. A gente, além de chamar isso aqui de dízima periódica, é uma dízima periódica, e eu escrevo essa dízima como? O que é que está se repetindo aqui? Não é o 3? Então, eu vou representar essa dízima assim. Eu vou colocar o número e a parte que se repete, eu vou colocar um traço em cima. Tudo bem? Vamos fazer um outro exemplo para vocês enxergarem onde esse traço vai aparecer. Vamos agora pegar esse número racional aqui, tá? Quando eu faço a divisão, 20 dividido por 99. Então, ó,
Não dá, tá? Então, aqui eu vou fazer vezes 2. Vai sobrar 2. Mesmo que eu coloque um zero, que eu tenho direito a colocar, não dá para dividir. Então, eu vou pôr mais um zero aqui e vou dividir de novo 200. Vai dar 2 de novo, vai sobrar 2 de novo. Põe um zero, não dá, eu ponho um zero, não dá. Aqui vai sobrar 2 de novo e isso vai acontecer infinitamente. Só que agora, qual é a parte que vai se repetir? Tá vendo que vai repetir sempre o 20? Então, como é que eu escrevo esse número? Ao invés de escrever 0, 20, 20, 20, 20, 20, eu vou pegar o 20 e vou colocar um traço em cima do 20, tá? O que está se repetindo agora é o 20. Aqui era o 3, ok? Então, a gente consegue escrever dízimas periódicas que, apesar de ter um número infinito de casas, elas sempre se repetem, então eu consigo escrevê-las como uma fração. Só que vocês vão aprender o ano que vem a encontrar qual é a fração que gera cada uma dessas dízimas periódicas, tá bom? O importante agora é vocês saberem que elas existem e que as dízimas periódicas também são números racionais, ok? Então, o que é importante do vídeo de hoje, que fique bem guardado? Que os números que são escritos na forma de razão, ou seja, na forma de uma fração, eles são chamados números racionais, tá? E que a gente consegue fazer a transformação de um número racional decimal para uma fração e de uma fração para um número decimal, ok? Então, agora a gente vai trabalhar um pouquinho alguns exercícios da apostila. Vocês podem anotar as dúvidas. Qualquer problema, conversem comigo, conversem com a Maria Silvia, a gente está à disposição de vocês. Partam para os exercícios, vocês vão ver que é bem tranquilinho, façam com calma, com tranquilidade. Se precisarem de alguma coisa, a gente está à disposição. Então, até o próximo vídeo e bons estudos.